Senhoras e senhores, boa noite. Nós vamos falar sobre o filme O Julgamento de Nuremberg. O Julgamento de Nuremberg foi uma sequência de julgamentos que aconteceram após o fim da Segunda Guerra Mundial. Esses julgamentos tinham o objetivo de julgar os crimes cometidos pelos nazistas. O filme retrata esses julgamentos, um desses julgamentos que aconteceram em alguns meses e até anos, e como o Código Penal deles é diferente do nosso, o que nós vamos fazer é pegar o julgamento executado por eles e trazer para o nosso ordenamento jurídico, o nosso Código Processual Penal. No Brasil, o roteiro do Tribunal do Júri acontece em duas fases, sendo que a primeira fase acontece pelo oferecimento da denúncia ou da queixa ao juiz, a segunda fase é o recebimento da queixa ou denúncia pelo juiz, a segunda fase é a citação do réu e a apresentação da defesa por escrito, e a terceira fase é a réplica da acusação, e a partir daí vai começar a marcar uma série de audiências. Então, o procedimento adotado pelo júri constitui duas fases do julgamento. Uma é a anterior ao julgamento, que é a primeira fase que eu já falei. Ela acontece desde a parte do inquérito policial até a denúncia, até o recebimento do juiz da denúncia, ele aceita ou não, e a partir daí começa a segunda fase do procedimento do júri, que é o julgamento em si, como eu já falei. Sob a ótica do Código Processual Penal, o Tribunal do Júri que aconteceu no filme O Julgamento de Nuremberg e que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, visto que o filme é baseado em fatos reais, ele rompe alguns princípios do nosso Código Processual Penal. Então, o que nós fizemos foi pegar o julgamento que aconteceu no filme e fazer um paralelo com o julgamento que é regido pelo nosso Código Processual Penal. Nisso, nós consertamos todos esses princípios que estavam desregulados com o nosso, e vamos falar um julgamento acontecido com os crimes cometidos pelos nazistas na nossa Constituição, na nossa norma jurídica. Um dos exemplos que nós podemos falar sobre a incoerência entre o que aconteceu no julgamento de Nuremberg e o nosso Código Processual Penal é que no julgamento de Nuremberg os réus não tiveram direito à ampla defesa e muito menos a um defensor público que os defenderiam no tribunal. Um dos pontos também que nós podemos citar é que no filme eles não foram julgados por cada crime cometido, como se cada crime houvesse uma tipificação, mas eles foram julgados por tipos de crime. Então, os tipos de crime que eles foram condenados foram conspiração para cometer agressão, crimes de guerra, crimes contra a paz e crimes contra a humanidade. Agora nós vamos para a segunda fase do procedimento adotado pelo júri. Boa noite a todos. Falarei sobre o roteiro do Tribunal do Júri, sobre as escolhas das testemunhas. O juiz-presidente, na presença do promotor de justiça, do porteiro e do escrivão, verificarão se na urna contém as 25 cédulas com o nome do jurado. Se caso não haja os 15 jurados, que é o mínimo, o juiz ele dirá que a sessão está encerrada por falta do número legal de jurados. Mas se caso haja 15, o juiz-presidente falará que está instalada a sessão do Tribunal do Júri, e a partir desse momento todos os nomes dos 15 jurados serão levados à urna para ser sorteados. O anúncio do processo do pregão. O juiz-presidente ele dirá ao oficial de justiça que ele deverá realizar o pregão e certificando da diligência dos autos. A chamada das testemunhas. As testemunhas serão recolhidas em salas separadas para que não haja nenhum tipo de comunicação e para que nenhuma delas escutem o depoimento uma das outras. A condução do réu ao plenário. O réu deverá ser conduzido ao plenário. A escolta deverá explicar o uso imprescindível das algemas, se necessário a ordem dos trabalhos, ou a segurança das testemunhas, ou a integridade física dos presentes. Debate entre a acusação e a defesa. O promotor de justiça terá 1h30 para a sua acusação. O mesmo modo terá a defesa. A defesa terá 1h30 e caso haja réplica e tréplica, será dado 1 hora para os debates. Se caso haja mais de um acusado,
o tempo da acusação e da defesa será de 1 hora elevado ao dobro em caso de réplica e tréplica. A leitura dos quesitos. O juiz passa a ler os requisitos que serão postos em votação. O promotor de justiça, o defensor e os jurados receberão cópias. Após ler os requisitos, o juiz indagará o promotor e o defensor se há algum requerimento ou reclamação a fazer e se alguma das testemunhas quer alguma explicação dos quesitos. Se não houver nenhum tipo de explicação, o juiz convidará o promotor de justiça, os jurados, o escrivão e os defensores para a votação na sala secreta. Após a votação, o juiz diz aos jurados que está encerrada a incomunicabilidade e que será proferida a sentença. Após a votação na sala secreta, o juiz lavrará a sentença. Os jurados tomarão seus lugares junto com os que estão presentes. O juiz, após pedir que todos fiquem de pé, lerá a sentença. Boa noite, eu vou falar sobre o Tribunal de Acusação do Júri. O promotor de acusação, ele reúne as informações sobre o jurado, ou seja, ele reúne, analisa os crimes do júri. A promotoria é a parte responsável por lei para oferecer a acusação. Procuradores da Justiça conduzem a investigação e os inquéritos. O advogado do Estado examina os resultados e investiga da polícia as cenas do crime e analisa os atos, onde eles emitem mandados de busca e pesa argumentos contra o júri. As acusações no tribunal, se tendo a convicção, inicia-se a sentença. Boa noite, eu fiquei com a parte de defesa sobre o tribunal do júri. Primeiramente, o advogado vai montar a sua argumentação e embasar a sua tese. Ele vai apresentar a sua defesa, ou seja, fato, hora que ocorreu o crime. O advogado de defesa, ele tem que ter a convicção do que ele está defendendo, ou seja, ele tem que olhar no olho dos jurados e mostrar o que ele argumentou sobre a sua tese. Se for possível, ele tem que refazer as cenas do crime, ou seja, tem que gesticular como que aconteceu. A linguagem do advogado de defesa tem que ser uma linguagem polida, ou seja, tem que ser uma linguagem simples para que os jurados entendam o que ele está defendendo. O advogado de defesa, ele tem que estar atento a tudo aquilo que a acusação vai falar, ou seja, ventilar todas as informações que a acusação está impondo. E sempre deixar claro a sua tese, ou seja, aquilo que ele esteja defendendo. Lembrando que sempre com uma linguagem polida, ou seja, uma linguagem bem simples, para que os jurados possam entender o que está acontecendo e o que ele está defendendo para beneficiar o réu. Classificação de pena. No Código Penal brasileiro, a tortura tem um tempo de pena de reclusão de 2 a 8 anos. E também tem a tortura qualificada, que é lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou a morte, que chega de 8 a 16 anos. Finalmente o juiz dirá, sessão encerrada.